Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Que alegria poder estar com você hoje e com todos vocês, na verdade, e podermos juntos nos apegarmos à barra de ferro, lermos o livro de Mórmon. Hoje é dia 2 de maio, terça-feira, e estamos completando 187 dias seguidos de leitura do livro de Mórmon. Continua firme, continua constante, continua nesta tua jornada da vida, se apegando, se achegando ao Salvador de Jesus Cristo. Hoje nós vamos ler terceiro Nef, capítulo 8. Tempestades, terremotos, incêndios, furacões e cataclismos atestam a crucificação de Cristo. Muita gente é morta. Trevas cobrem a terra por 3 dias. Os sobreviventes lamentam seu destino, aproximadamente 33 a 34 depois de Cristo. E então aconteceu que, segundo nosso registro, e sabemos que nosso registro é verdadeiro, pois eis que foi feito por um homem justo, pois em verdade fez muitos milagres em nome de Jesus. E nenhum homem havia que pudesse fazer um milagre em nome de Jesus, se não estivesse completamente limpo de suas iniquidades. E então aconteceu, se não houve equívoco na maneira pela qual esse homem calculou o nosso tempo, que se passou o 33º ano. E o povo começou a esperar com grande ansiedade o sinal que havia sido anunciado por Samuel, o profeta lamanita. Sim, a época em que deveria haver trevas durante 3 dias na face da terra. E começou a haver grandes dúvidas e disputas entre o povo, apesar dos muitos sinais já manifestados. E aconteceu que no 34º ano, no 1º mês, no 4º dia do mês, levantou-se uma grande tormenta, como nunca antes havia sido visto em toda a terra. E houve também uma grande e terrível tempestade, e houve terríveis trovões que sacudiram toda a terra como se ela fosse rachar-se ao meio. E houve relâmpagos tão resplandecentes como nunca vistos em toda a terra. E a cidade de Zaraenla incendiou-se. E a cidade de Moroni submergiu nas profundezas do mar e seus habitantes afogaram-se. E a terra cobriu a cidade de Moronia, de modo que em lugar da cidade apareceu uma grande montanha. E houve uma grande e terrível destruição na terra do sul. Mas eis que houve uma destruição maior e mais terrível na terra do norte. Pois eis que toda a face da terra foi mudada por causa da tempestade, e dos furacões, e dos trovões, e relâmpagos, e dos violentos tremores de toda a terra. E romperam-se os caminhos, desnivelaram-se as estradas, e muitos lugares planos tornaram-se acidentados. E muitas cidades grandes e importantes foram tragadas, e muitas se incendiaram, e muitas foram sacudidas até que seus edifícios ruíram, e seus habitantes foram mortos, e os lugares ficaram devastados. Algumas cidades permaneceram, mas sofreram grandes danos, e muitos de seus habitantes foram mortos. E houve alguns que foram levados pelo furacão, e onde foram parar, ninguém sabe. Saber-se apenas que foram levados. Assim, a face de toda a terra ficou desfigurada, em virtude das tempestades e trovões e relâmpagos e tremores de terra. E eis que as rochas se fenderam ao meio, e elas foram despedaçadas em toda a face da terra, de tal forma que foram encontradas em fragmentos e rachadas e partidas em toda a face da terra. E aconteceu que quando cessaram os trovões e os relâmpagos e a tormenta e a tempestade e os tremores de terra, pois eis que durante cerca de 3 horas
sendo dito por alguns que duraram mais tempo. Contudo, todas essas coisas grandes e terríveis duraram cerca de 3 horas, e então, eis que houve trevas sobre a face da terra. E aconteceu que houve trevas espessas sobre toda a face da terra, de modo que todos os habitantes que não haviam caído podiam sentir o vapor da escuridão. E por causa da escuridão não podia haver luz, nem velas, nem tochas, nem conseguiram fazer fogo com sua lenha fina e extremamente seca, de modo que luz nenhuma foi possível haver. E não se via luz alguma, nem fogo, nem lampejo, nem o sol, nem a lua, nem as estrelas. Tal a densidade dos vapores de escuridão que estavam sobre a face da terra. E aconteceu que essas trevas duraram pelo espaço de 3 dias, nos quais não foi vista luz alguma, e houve grandes lamentações, e gemidos, e pranto entre todo o povo, continuamente. Sim, grandes foram os gemidos do povo por causa das trevas e da grande destruição que sobreviera. Em um lugar eles foram ouvidos lamentando-se e dizendo: ó, se nós tivéssemos arrependido antes deste grande e terrível dia, nossos irmãos teriam sido poupados e não teriam sido queimados naquela grande cidade de Zarahemla. E em outro lugar eles foram ouvidos queixando-se e lamentando-se, dizendo: ó, se nos tivéssemos arrependido antes deste grande e terrível dia, não tivéssemos matado, apedrejado e expulsado os profetas, então nossas mães e nossas belas filhas e nossos filhos teriam sido poupados e não teriam sido enterrados naquela grande cidade de Moronia. E assim, grandes e terríveis foram os gemidos do povo. E assim concluímos mais uma leitura do livro de Mórmon, de mais um capítulo. Parabéns por continuar firme e constante na fé e continuamente agarrado à barra de ferro. Eu estava ouvindo aqui a minha própria voz e meus pensamentos enquanto lia, e algo assim me tocou o coração, que diz assim no 24 e também aqui no 25: ó, se nos tivéssemos arrependido antes deste grande e terrível dia. Nós vivemos agora os dias que antecedem a segunda vinda de Jesus Cristo. E quando o Salvador vier a esta terra novamente com poder e glória, diferente de quando ele veio como um infante, né, e nasceu em Belém, mas agora virá com poder e glória. Haverá também grande destruição em que os iníquos serão afastados, serão mortos, destruídos, e somente aquelas pessoas justas poderão sobreviver e habitar pelo período de 1000 anos na terra durante o milênio, em que obras maravilhosas serão realizadas para coligar todas as famílias da terra. Mas olha que palavra triste, irmãs e irmãos. Ó, se tivéssemos nos arrependido antes deste grande e terrível dia. Eu sei que ao ler aqui com vocês o livro de Mórmon, eu estou lendo para pessoas boas, pessoas justas, pessoas que estão se esforçando para viver em retidão. E o que nós aprendemos aqui? Que antes da segunda vinda, nós ainda podemos nos preparar melhor. Não quero com isso dizer assim, colocar uma carga excessiva sobre os ombros de cada um de nós. Não, mas que possamos fazer pequenas mudanças na nossa vida. Pequenas mudanças de atitude, pequenas mudanças aqui na mente. Às vezes nos cobramos demais, às vezes nos culpamos demais, às vezes nós colocamos cargas sobre nossos ombros que não são necessárias, mas que possamos ter uma vida simples todos os dias, que possamos orar todos os dias como estamos fazendo aqui, ler um pouco das Escrituras e viver o Evangelho no dia a dia.
E que às vezes, a minha esposa teve câncer anos atrás, né? Já fazem mais de 26 anos. Ela está muito bem, totalmente recuperada, né? Linda, maravilhosa. Mas, então eu tinha uma frase que eu sempre falava para ela, assim, ela não sofre por antecedência. Então às vezes, eu, você, nós colocamos muitas coisas, muito sofrimento, muita dor, por coisas lá no futuro que nunca vão acontecer na nossa vida, né? Então que possamos viver esse momento, o momento presente, que é o único momento que nós realmente temos. E possamos continuar nos alimentando espiritualmente, vivendo o nosso dia a dia com alegria, com paz, com simplicidade. E esse é um convite, irmãs e irmãos, para sermos mais felizes. Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos. Continua firme, continua constante na leitura e até amanhã.